Apocalipse, capítulo de número 2. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 7, que fala da carta que, através de João, o Senhor estará enviando à igreja de Éfeso. Nós ficamos uns 10 dias fora, porque nós fomos conduzir um grupo aqui da nossa igreja de Blumenau, justamente lá na região da Turquia, Antiga Ásia Menor, aonde estão essas 7 igrejas. Eu peço para colocar algumas fotos ali para a gente, e eu já vou introduzindo a palavra para você acompanhar. Nosso presidente, ele esteve ministrando para a gente, e eu quero aqui preparar você para que você compreenda um pouco, quando nós formos ler essa carta que Deus envia à igreja de Éfeso. Aqui o nosso grupo está ouvindo o nosso presidente. Lá atrás, você consegue ver um teatro romano. No primeiro século, quando o apóstolo Paulo esteve em Éfeso, esse teatro já estava lá. Esse teatro, segundo os estudiosos, cabe de 20 a 25 mil pessoas. Até hoje é utilizado e os turcos fazem show lá. Mas imagine, de 20 a 25 mil pessoas. Ou seja, baseado só no tamanho do teatro, eles acreditam que em Éfeso havia, no primeiro século, mais de 200 mil pessoas. Alguns chegam, a colocar em torno de 300 mil pessoas. Uma cidade portuária, altamente comercial. Aqui você consegue ver um pouquinho do aqueduto que tinha na cidade de Éfeso, um sistema de água para aquela época já muito, muito evoluído. Então, era uma cidade pulsante, uma cidade vibrante, uma cidade também que tinha todos os seus desafios, como a questão de toda idolatria. Pode passar as outras fotos. Nós temos alguns templos. Esse que você está vendo não é um templo. Aqui eu estou na frente da famosa Biblioteca de Celso. Também do primeiro século já estava lá. Era a terceira biblioteca maior do mundo da época, perdendo apenas para Alexandria e para Pérgamo. Pastor, o que isso tem a ver? Uma cidade que valorizava muito a questão do conhecimento, da intelectualidade. Existiam várias escolas ao redor dessa biblioteca. Uma é muito famosa para nós cristãos, a famosa escola de Trajano. Por que é famosa para nós? Porque o apóstolo Paulo, que pregou nessa cidade, Deus usou poderosamente ele nessa cidade. Quando nós lemos, por exemplo, lá em Atos capítulo 19, nós vamos ver que através das mãos do apóstolo Paulo, muitos demônios foram repreendidos, muitas pessoas foram curadas, e ele começou, como todo judeu, podendo ministrar nas sinagogas, começou a evangelizar dentro das sinagogas, no meio dos judeus. Ele foi expulso da sinagoga e ele vai durante 2 anos ser um professor na escola de Trajano. Enfim, o que acontece em Éfeso, pastor Lediel? Um grande avivamento. Milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas vão ouvindo falar do Senhor Jesus e muitos desses vão se convertendo. Os milagres vão acontecendo, a igreja vai ampliando. Acontece um episódio muito interessante nessa cidade, que é alguns moços vendo o que Paulo fazia ao expulsar demônios, eles também decidem expulsar demônios. Eles eram filhos de Cefas, um sacerdote, e eles chegam para um demônio e dizem: em nome de Jesus, a qual Paulo prega, nós te repreendemos. E lá o autor Lucas, em Atos, vai dizer que o demônio, que não respeita título, mas sim quem anda verdadeiramente com Deus, diz que o demônio deu uma surra nos 7 filhos de Cefas. Eles apanharam e saíram nus,
E isso vazou por toda a cidade de Éfeso, e a Bíblia vai nos relatar que um grande temor tomou conta da cidade, uma cidade onde tinha muita feitiçaria, muito paganismo, muita imoralidade. O povo foi se convertendo. Em Atos 19 diz que, inclusive, quando isso aconteceu e o temor de Deus tomou conta da cidade, eles começaram a trazer os seus livros de magia e feitiçaria para serem queimados. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha raízes, estava bem estabelecida. Porém, o tempo vai passando. Passa Paulo, passa Timóteo, o próprio apóstolo João se torna pastor dessa igreja, mas depois as perseguições contra os cristãos se intensificam e João, o apóstolo João, aquele que é o apóstolo amado pelo Senhor Jesus, ele vai ser exilado, colocado numa ilha para morrer, a famosa ilha de Patmos. Um prisioneiro, junto com outros prisioneiros, colocado lá para a morte. E é lá que o Senhor vai se revelar, e aí nós temos o livro de Apocalipse, que é escrito para essas 7 igrejas. É claro que hoje nós fazemos uma aplicação também para as nossas vidas, e eu quero ler com você então Atos 2, do verso 1 ao verso 7. Desculpa, eu falei Atos, né? Apocalipse. Apocalipse 2, do 1 ao 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Verso 2. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Vamos ler o verso 4 de novo? 1, 2, 3. No entanto, contra você tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Glória a Deus. Presta atenção no recado de Deus para nós. Como eu falei, a priori, as cartas que Paulo, as cartas que João vai escrever, inclusive a carta do Apocalipse, eles tinham um endereço fixo no primeiro século, porém depois nós entendemos que é um recado de Deus para todos nós. E alguns, quando a gente fala esse nome Apocalipse, em grego revelação, tirar do oculto e trazer à luz, alguns ficam com medo. Tanto que, quando se fala em filme de Apocalipse, em coisas de Apocalipse, as pessoas pensam: não, é tudo coisa do fim do mundo, é o caos que está acontecendo. Porém, nós precisamos entender algo muito importante. Jamais foi a intenção de Deus gerar temor no coração da igreja através da revelação do Apocalipse. O Apocalipse, ele foi escrito, pelo contrário, para trazer um conforto àqueles que pertencem ao Senhor, porque em Apocalipse nós temos a certeza dessa revelação, que no final, quem está do lado do Senhor é mais do que vencedor. Nós temos essa certeza que o nosso Senhor, ele nunca perdeu o controle de nada. E, inclusive, as cartas que ele vai enviar às 7 igrejas têm o objetivo de elogiar,
corrigir o que precisa ser corrigido, para que aconteça ajustes necessários e esse povo continue perseverando na sua fé. Deus deu a nossa igreja agora, né, através dos pastores, para que nesse fim de ano nós venhamos estar refletindo justamente sobre esse check-out de fim de ano. Né? Avaliando para terminar bem é a temática que nós estamos ministrando aqui na quinta-feira. E através da carta que o Senhor manda em Éfeso, eu quero pelo menos enfatizar 2 pontos e trazer isso ao seu coração nessa noite. Primeiro dele como o objetivo é fazer essa avaliação da nossa vida, como foi o nosso ano, como que os meses se passaram, cumpri os meus objetivos, não cumpri, o que eu alcancei, o que eu não alcancei, como eu estou, como estão as minhas emoções, como está a minha família, como estão as minhas finanças, avaliações. Essa carta aqui nos dá pelo menos 2 dicas importantes sobre isso. A primeira delas uma avaliação errada pode comprometer o propósito de Deus na nossa vida. Então, assim, se chega final de ano, estamos numa reta final, começamos a fazer a avaliação, cuidado para que a sua avaliação da vida não seja utilizando critérios totalmente opostos do que Deus tem para nós. Deixa eu expor algo para você, que é o que acontece todos os dias na jornada humana. As pessoas, elas vão ter critérios para medir sucesso e fracasso. Quem se dá bem, quem se dá mal. As pessoas, através das suas lentes, elas observam o mundo e dizem, esse tem sucesso, esse é fracassado, esse está bem, esse está mal. Porém, você não pode se esquecer que muitas vezes o olhar do Senhor é totalmente diferente. Você já ouviu aquele ditado assim? A voz do povo é a voz? Você concorda com isso? Raramente isso é verdade. Quando a gente vai para a palavra, nós vamos perceber que muitas vezes, o povo estava falando uma coisa totalmente oposta à vontade do Senhor. Então nós precisamos ter cuidado no critério como nós vamos estar avaliando a nossa vida, porque uma avaliação errada pode comprometer o sucesso que Deus tem para mim de fato. O texto que nós lemos, olha só, a partir do verso 2. O Senhor dizendo para a igreja de Éfeso, e é o recado aos nossos corações, conheço as suas obras, ou seja, nada fica oculto aos olhos do Senhor. Presta atenção, não é? Conheço o seu discurso, conheço a sua aparência, conheço os filtros que você usa no Instagram, não é isso. Eu conheço as suas obras. E antes o Senhor já vai dizer que é pelos frutos que se conhece a árvore. Não é pelo discurso, não é pelo que escreve, não é pelo que ele se autodefine. É pelas obras que nós vamos conhecer. E o Senhor conhece as obras. E quando olha para a igreja de Éfeso, olha só, o seu trabalho é árduo. E vocês são perseverantes. E tem mais. Sei que você não pode tolerar homens maus e pôs à prova aqueles que dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Uma igreja que trabalhava, as atividades estavam acontecendo, era um povo que fazia acontecer, eles eram bem enraizados na doutrina do Evangelho, inclusive numa época onde já no 1º século, muitos se diziam ser homens de Deus, mulheres de Deus, alguns até se autodenominavam apóstolos, eles conseguiam, através dos ensinos e observando o comportamento, identificar, esse é falso, esse é verdadeiro, esse testemunha verdadeiramente a respeito de Cristo, esse não. Eles tinham a capacidade de identificar isso, e não para por aí. O Senhor vai elogiar eles dizendo, vocês têm perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não desfaleceram por isso. Agora, o verso 4 é aquele que nós repetimos. Porém, contra você eu tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Muitas coisas estavam certas, porém,
A igreja de Éfeso tinha esquecido que Deus é aquele que sonda coração e conhece as intenções. As obras estavam acontecendo, eles conseguiram se livrar de falsos apóstolos, porém, a paixão, o zelo e aquilo que os olhos não podem ver, mas que é o que deve alimentar a nossa alma e a partir disso gerar frutos verdadeiros, eles tinham perdido. E é um recado para todos nós, porque às vezes, e não poucas vezes, nós, do púlpito à porta, corremos o risco de vivermos uma espiritualidade automática, mecânica, porque a gente vai se acostumando com isso. E é um grande perigo de nós estarmos num ambiente sagrado como este, cantando totalmente desconectado. Palavras saindo dos nossos lábios, da nossa boca, palmas saindo das nossas mãos, porém, o nosso coração desconectado da verdadeira adoração. Algumas perguntas, talvez, a gente poderia fazer a nós mesmos para identificar se a nossa motivação está certa. E eu pergunto para você, perguntas retóricas, para você pensar como está o seu amor pelo Senhor. Você busca o Senhor porque o ama ou apenas quando precisa algo dele? Você serve na igreja por amor ao Senhor ou visando algum reconhecimento pessoal? Como tem sido a sua vontade de estar com o Senhor em oração e na palavra? É mais ou menos que há 2 anos atrás, que há 3 anos atrás, ou quem sabe, naquele início que você teve? O que é o primeiro amor, pastor Lediel? É isso? É o primeiro amor? Se lembra quando você aceitou Jesus? E o pastor disse, nós vamos passar a noite em vigília, e você disse, eu sou o primeiro. Você não tinha vergonha de andar com a Bíblia e no teu intervalo de trabalho, na hora do almoço, você estava lá estudando a palavra porque tinha fome da palavra. O primeiro amor. Não podemos perder essa paixão, esse zelo, essa vontade pelas coisas do Senhor e a nossa dedicação em prol disso. Por quê, pastor Lediel? Porque quando nós deixamos de amar o Senhor do jeito correto, não é apenas um esfriamento espiritual, mas corremos o risco de nos afastarmos da própria pessoa do Senhor e outras coisas ocupar o lugar dele na nossa vida. Por isso nós precisamos fazer essa avaliação. E quando a gente vai para a palavra, a gente vê, eu gosto de figuras bem humanas, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é aquele que no início, ele está ali tão apaixonado pelo Senhor, e ele vai mantendo esse fogo, essa paixão, mesmo com perseguições, e ele chega a escrever isso, olha, o que para mim era lucro, antes eu era fariseu de fariseu, eu passei a ter como perda, por causa de Cristo. Sabe o que é o primeiro amor? É aquela mulher samaritana que vai buscar água no poço de Jacó ao meio-dia, porque ela não quer contato com ninguém. O rótulo sobre ela é muito pesado, porque já teve vários maridos e o atual não é dela. Jesus se encontra com ela. Ela entende que ele é o Messias e ela é apaixonada por tudo aquilo. Ela joga fora a sua vergonha. Ela entra em Samaria dizendo, olha, eu encontrei um homem lá no poço, é o Messias, vem ver. Sabe o que é o primeiro amor? É aquela mulher que entra na casa do fariseu para ungir os pés de Jesus, ela beija os pés de Jesus, ela enxuga com seus cabelos, mesmo diante de um monte de olhar de repúdio, de indignação. O foco dela está em Jesus, ela quer agradar o seu Senhor, porque ela ama o seu Senhor. Isso é o primeiro amor. O primeiro amor é Maria, irmã de Lázaro, também beijando os pés de Jesus e perfumando os pés de Jesus. O primeiro amor é os discípulos
morrendo por causa do Evangelho, não negando a causa de Cristo. Isso é o primeiro amor. E o convite do Senhor para nós é que nós venhamos viver esse primeiro amor intensamente e não permitir que haja esfriamento. Por isso, na sua avaliação, cuidado. A sua avaliação de ano, às vezes você diz, poxa, que bom, esse ano eu paguei as minhas dívidas, excelente, organização financeira. Esse ano eu alcancei a promoção que eu queria no meu trabalho, parabéns, excelente. Evolua sempre na sua vida profissional. Esse ano eu realizei o sonho na minha casa própria, daquele carro que eu queria. Tudo muito bom. E que você possa mesmo crescer e desenvolver em todas as áreas. Agora, não esqueça, a mais importante de todas as áreas é o teu amor pelo Senhor e a sua vida espiritual. Você precisa olhar para trás e olhar como está hoje, e ver que houve um crescimento, houve uma melhoria, você está mais apaixonado pelo Senhor, você não perdeu aquele desejo de estar na palavra, de mergulhar na palavra, de se alicerçar em Deus, aquele momento de você fechar a porta e dobrar os seus joelhos lá do ladinho da sua cama, e ali derramar a sua alma e chorar na presença de Deus. Você não pode perder esse desejo. Isso é o que te mantém de pé, isso é o que te mantém crescendo, isso é o que faz você vencer as potestades malignas, e isso sim é o crescimento e a evolução que Deus deseja para a sua vida. Você me entende, amém? Glória a Deus. E nós precisamos entender que se colocarmos a lente do mundo para avaliar sucesso ou fracasso, corremos um sério risco, como a igreja de Éfeso, de ser ali corrigido pelo Senhor. Verso 4 e o verso 5. O verso 4, o Senhor vai dizer, contra você, porém, eu tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Verso 5, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O verso 7 é fantástico, porque todas as 7 cartas vai ter essa fala. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, se a primeira coisa nas avaliações que eu preciso entender é que se eu fizer a avaliação com critérios errados, eu posso me distanciar dos propósitos de Deus, a segunda verdade é que a avaliação correta me faz viver as promessas do Senhor, me coloca no eixo. A avaliação correta me dá a possibilidade de corrigir a minha vida e viver intensamente o que Deus tem para mim. E da onde vem, pastor Lediel? Qual é a fonte dessa avaliação correta? É o próprio Senhor. Deus sempre vai fazer um diagnóstico preciso do meu coração e do seu coração. Até porque, do púlpito à porta, nós somos expert em fingir, em simular, em dizer que está tudo bem quando não está tudo bem, em sorrir quando a vontade é de chorar. A gente faz isso o tempo todo. Está errado? Às vezes sim, às vezes não. Você também não vai sair abrindo o seu coração para todo mundo, chorando na frente de todo mundo, mas Deus é aquele que conhece os detalhes da nossa vida. E se nós ouvirmos o que o Espírito diz às igrejas, à igreja, eu sou a igreja, você é a igreja, aí nós temos um diagnóstico excelente. Eu preciso fazer que a voz do Senhor sobressaia as outras vozes e venha direcionar o meu coração. Vocês estão me entendendo, amém? Por que eu estou falando isso? Porque nesse mundo barulhento, sempre vai ter alguém que está desconectado com os céus, mas é bom de lábio, é bom de lábia. Às vezes você está vivendo uma vida pecaminosa, atolado no pecado, e ele está dando tapinha nas tuas costas dizendo, é isso aí. O camarada está pulando a cerca, traindo a sua família, traindo o seu Deus, traindo os seus filhos, traindo a sua esposa, e o amigo está dizendo, você é o cara, você é o pegador. Uma voz diabólica.
falando e ele aceitando, achando que é isso mesmo. Vice-versa também com as mulheres. Então, assim, muitas vozes estão falando, mas existe uma voz, que é a voz do Espírito de Deus, que deseja nos conduzir no caminho certo, orientar a nossa vida. Essa voz nós precisamos ouvir. E olha só o que o Senhor vai dizer. O Senhor apenas não vai jogar aquilo que precisa ser corrigido e ponto. Ele não vai dizer, olha, eu tenho contra você que abandonaste o primeiro amor. Opa, não termina aí. Depois dessa frase, vem o verso 5, que é o quê? É o passo a passo, o que a igreja de Éfeso precisava fazer para reorganizar a sua caminhada. Lembra de onde caiu. E esse é um exercício necessário para todos nós. Eu, como pastor, eu não gosto de, às vezes, numa pregação, ver as pessoas querendo dividir a igreja. Não, nós somos, então, aqueles que estamos corretos e o outro lado é os que estão errados. Tudo precisa ser aplicado a cada um de nós. A bem da verdade tem dia que até o pastor aqui está abandonando o primeiro amor e precisa desse chacoalhão do Espírito Santo. Tem dia que a irmã mais santa da igreja não está vivendo o primeiro amor e precisa desse chacoalhão do Senhor. Tem fases da vida difícil, fase de perseguição, fase de frustração, fase de depressão, fase onde somos traídos, enganados, caluniados. A alma muitas vezes se desespera e pode ser que o seu primeiro amor também se esfria junto com as emoções que você está sentindo. Agora, vamos ficar nessa rota da perdição? Jamais. A orientação do Senhor é muito precisa. Ei, é possível mudar isso. Começa como? Aqui, na sua mente. Lembra de onde caiu. Ou seja, comece a identificar aonde foi que você esfriou espiritualmente. Comece a identificar aonde foi o ponto que você perdeu o entusiasmo pelas coisas de Deus, o prazer pela palavra, o prazer pela oração. Algumas perguntas a gente pode fazer. Quando foi que o vir à igreja virou apenas uma rotina para você? Quando foi que os louvores passaram a ser mais uma música na sua vida? Quando foi que você parou de orar lá no seu quarto, no privado? Com quem você andou? E que palavras você ouviu? Ou para quem você abriu o seu coração a ponto da chama que estava acesa ter se apagado? O que você andou assistindo que tirou a paixão pelo Senhor do seu coração? Ou seja, nós precisamos fazer esse exercício. E talvez pela 10ª vez eu vou falar aqui nas quintas-feiras para você. Escute bem o que esse pastor está te dizendo. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo que se esforça para não te deixar pensar, não te deixar fazer esse exercício de observação e mensuração de qualidade de vida e qualidade de fé. Porque o mundo do entretenimento sempre quer te entreter. Porém, você às vezes não percebe que você está tão distraído pelas luzes brilhando, sempre tem um jogo novo, um filme novo, um seriado novo, um cineminha novo, sempre tem uma conversa nova na internet, o celular sempre está piscando, chamando a tua atenção, que você parou de analisar a sua vida. E você não consegue nem mais mensurar aonde foi que tudo mudou, aonde foi que o meu casamento esfriou, aonde foi que o meu casamento perdeu a paixão, aonde foi que os meus filhos foram para as drogas, aonde foi que a imoralidade sexual entrou na minha casa, aonde foi que de repente os palavrões se tornaram habituais na minha boca. Não consegue se lembrar, justamente porque o mundo de hoje só vai ali, fazendo as luzes piscando, e você, que lindo aqui, e não consegue mais observar e fazer um diagnóstico do que precisa mudar. A palavra do Senhor para nós é: ei filho, ei filha, lembra da onde você caiu. Lembra da onde você perdeu a sua fé.
Lembra de onde você perdeu a paixão pelo Senhor. E se você fizer esse exercício, o Espírito Santo vai te ajudar e você vai conseguir identificar. Agora, pastor Lediel, eu preciso lembrar para quê? Apenas para saber quando que foi que isso começou a esfriar na minha vida? Não. Você precisa se lembrar para que haja uma mudança. Olha só, lembra-se de onde caiu, e o texto seguinte é: arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Nós precisamos nos arrepender de não estarmos amando o Senhor mais do que ontem. Porque esse sempre foi o mandamento principal. Se você for lá em Deuteronômio 6, Deuteronômio, nós estamos falando lá atrás, quando Moisés vai tirar o povo do Egito e vai passar as regras para o povo. O Senhor já disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Lá atrás, Antigo Testamento, o Senhor já não queria um amor banal, um amor da boca para fora, um amor, na nossa linguagem, capenga. Não. Ou é amar de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, ou não é amar. A gente reflete pouco sobre isso, sobre o nosso amor ao Senhor. O Senhor sempre exigiu de nós esse amor de todo o coração. É impossível amar o Senhor de todo o coração, eu estar num ambiente de adoração, pensando no resultado do jogo de futebol, vendo as luzes da igreja brilhar. Ah, como é que esse ar-condicionado funciona? Não, não. É de todo o coração, eu estou concentrado, eu quero mais a presença dEle, o meu desejo por Ele, eu quero mergulhar nos rios de Deus. Olha só esse texto aqui, do Novo Testamento. Quando perguntam para Jesus: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus vai responder: ame o Senhor, o seu Deus, de novo, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento. Por que eu estou lendo esses dois textos? Tanto a centralidade do Antigo quanto do Novo Testamento. Para você entender que o Senhor nunca pediu que nós o amássemos. Ele pediu que nós o amássemos de uma maneira. Que maneira é essa? De todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com toda a nossa força. Vocês estão me entendendo? Amém? Amém. Glória a Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim, na sua primeira carta, capítulo 16, verso 22. E presta atenção nisso. Eu não sei se você consegue colocar na tela para nós aí, ô Nicolas, 1 Coríntios 16 e 22. Porque esse versículo passa batido muitas vezes por nós. Mas eu quero que você observe o que esse texto está dizendo. O texto diz assim, olha: se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Pastor, isso está na minha Bíblia? Isso está na nossa Bíblia. Isso está na nossa Bíblia. O amor ao Senhor, e claro, ele está escrevendo para a igreja, entende isso? Ele não está escrevendo lá para o baile funk que estava acontecendo em Corinto. Ele escreveu para os irmãos da igreja. Vocês estão aí reunidos, com mão levantada, cantando louvores. Se alguém de vocês não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Pesado. Escrevendo aos Efésios, da cidade que nós estamos falando, capítulo 6, verso 24, Paulo vai escrever assim: a graça seja com todos que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com um amor incorruptível. E daí vem o próprio Jesus, dizendo do nível de amor, Mateus 10 e 37. Quem ama o seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho, a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. O nível de amor que o Senhor exige é total. E desde lá do Antigo Testamento, Josué 23 e 11, Josué vai escrever assim: por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus.
Pastor Ledial, por que você está falando isso? Porque nessa avaliação de fim de ano, eu preciso fazer na minha vida, eu recomendo que você também faça na sua vida. Antes de você ver sucesso profissional, sucesso financeiro, sucesso educacional ou qualquer outro tipo de critério, se você deseja de fato agradar o Senhor, meça e avalie o nível do amor que você está tendo por Deus. Pastor, eu esfriei. Pastor, não sinto mais a chama arder no meu coração. A palavra para cada um de nós é muito clara. Lembra de onde caiu, se arrependa e volte a praticar as obras que praticava. Ou seja, é simples, na teoria, pelo menos. Eu preciso entender que o Senhor só vai se revelar a mim, e quando eu mais o conheço, mais eu amo, se de fato eu o busco de todo o meu coração. As obras que nós precisamos voltar a praticar é acordar de madrugada para orar, é voltar a jejuar, é colocar, sim, objetivos da nossa meditação na palavra de Deus, sem distrações dos gadgets, da televisão, da internet, é beber direto na fonte e ali ficar, é ter vontade de estar com o Senhor. Essas obras sendo praticadas, você pode ter certeza, a graça do Senhor vai ser derramada sobre a sua vida, o seu coração vai ser inflamado e você vai viver o melhor de Deus na sua vida. Talvez você está aqui dizendo, pastor Lediel, eu já estou há 10 anos aqui, eu já estou há 15 anos aqui, eu já não sou um crente novo convertido, eu sou um veterano. Ei, você pode ter 100 anos de igreja. Eu afirmo para você, você e eu ainda não conhecemos nem 1% do que Deus tem para se revelar para cada um de nós. Ele é um Deus eterno, Ele é fonte inesgotável, Ele é o soberano, e Ele tem muito para fazer em nós, através de nós, e se revelar a cada um de nós. E se você deseja de todo o coração, você pode ter certeza, o Senhor vai te visitar, o Senhor vai tocar na sua alma, e você vai entrar em 2025, nadando nos rios de Deus, para viver os melhores dias da sua vida, no nome do Senhor. Vamos se colocar em pé, para nós orar e finalizar? Que os olhos do Senhor, que sondam o nosso coração, que eles possam encontrar em nós pessoas que desejam amá-lo mais, buscá-lo mais todos os dias. Pastor, eu ouvi essa palavra, eu reconheço que eu esfriei desse primeiro amor. Você já sabe o caminho. E saia daqui com essa convicção. Se você ter sucesso em todas as outras áreas, mas você fracassou no seu relacionamento com Deus, tudo se resume em fracasso. Porém, se quem sabe aos olhos humanos você está sendo um fracasso, porque as suas finanças não estão boas, tua profissão não está legal, você não conseguiu realizar aquele sonho, mas se você teve experiências fortes com Deus, está amando o Senhor com intensidade, pode ter certeza, você é alguém de sucesso aos olhos de Deus. Abra o seu coração para Deus e não aceite jamais na sua vida viver no automático. Jamais aceite na sua vida chegar nessa igreja no automático só para bater cartão. Jamais aceite dobrar o seu joelho aonde for para fingir que está orando para alguém e pensar que você é espiritual. Não.
Jesus sempre foi contra essa religiosidade barata. E por favor, o chamado de Deus para os Efésios é esse: ei, não viva no piloto automático a sua espiritualidade. Eu e você não podemos viver no piloto automático. Porque se você vive, escute isso, se você vive a tua espiritualidade no piloto automático, você pode ter certeza, isso vai impactar todas as áreas da sua vida. Daqui a pouco o teu casamento está no piloto automático, a sua educação de filhos está no piloto automático, a sua vida profissional está no piloto automático. Perde o propósito existencial, perde o prazer da vida, tudo fica fake, falso, banal, artificial. E não é isso que Deus tem para a sua vida. A vida que Deus tem para você é uma vida em abundância. A espiritualidade que Deus tem para nós são rios de água viva saindo da nossa alma para abençoar e nutrir outras pessoas. Mas nós precisamos estar na fonte. Amor pelo Senhor. Feche os seus olhos, quero orar por você. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelas verdades faladas ao nosso coração. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, com o desejo de conhecê-lo mais, de amá-lo mais, de mergulhar mais profundamente nos seus rios. E nós não aceitamos, Senhor, uma superficialidade para a nossa vida. Não aceitamos uma fé que nos leva ao automático. Não aceitamos, Senhor, uma fé que nos faz caminhar de uma maneira rasa nos Teus rios. Não. Nós queremos mais. Nós queremos Te amar e Te amar de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Nós queremos, Senhor, ter experiências contigo como nunca tivemos antes. Nós queremos ter revelações da Tua palavra, Senhor, como nunca entendemos antes. Nós abrimos o nosso coração, Senhor, para Te amar intensamente. Nós já aprendemos a lição com o povo de Éfeso, a igreja, Senhor, dos Efésios. Eles tinham a liturgia funcionando, tinham os cultos funcionando, tinha uma boa doutrina, mas faltava esse amor, Senhor. Nós não queremos cometer esse erro. Nós queremos viver plenamente apaixonados por Ti, e que isso nos motive a fazer, que isso nos motive a exercer a fé, que isso nos motive a ter eventos através do amor que vem de Ti. Ah, Deus, derrama a Tua graça sobre as nossas vidas e faça-nos viver algo novo em Ti, Senhor. Desejamos isto, o nosso coração está aberto para receber o que os céus têm para nós, no nome de Jesus. Amém. Você pode dar um abraço em alguém e dizer para essa pessoa: ame o Senhor de todo o coração.